E aí pessoal, show? Tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa sexta aula da nossa maratona de 10 vídeos falando sobre 10 habilidades que eu gostaria de ter aprendido antes de abrir o meu negócio e que todo profissional que deseja sucesso precisa ter, beleza? Então, qual que é a nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre produtividade. Produtividade é um dos temas mais importantes, é um dos temas assim que realmente fez diferença na maneira como eu agia no meu escritório como dono do meu negócio. Então isso fez com que os resultados fossem muito maiores e muito mais expressivos, muito mais claros para mim. Me deu direção também naquilo que eu deveria fazer durante os meus dias de trabalho. Agora eu vou te falar. A produtividade, assim como todas essas outras 10 habilidades, elas podem ser usadas para a sua vida profissional, mas também para a sua vida pessoal. Então aprenda a praticar todas essas habilidades nesses dois âmbitos, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre produtividade, para esse vídeo não ficar tão longo, apesar que eu quero entregar muita coisa aqui para vocês hoje. Alguns mitos, vamos falar de alguns mitos sobre produtividade? As pessoas normalmente acham que estar muito ocupado, que trabalhar muito, que acordar cedo e dormir tarde, fazendo coisas, significa que ela está sendo produtiva. E hoje em dia é até bonito falar, né? Que você está na correria. Já ouviu alguém falar? E aí, como é que você está? Ah, cara, na correria, estamos lá, estamos na pegada, estamos duro, estamos na peleja, isso e aquilo. E aí a pessoa, né, a gente fala isso que está na correria, que está dormindo tarde e tal, trabalhando, que não para de trabalhar, e a pessoa fala isso com orgulho, fala assim como tipo, olha só como eu sou bom, né? A gente fala, estou na correria, o negócio está corrido, não descanso, só na correria, trabalho, trabalho, trabalho. Agora, será que realmente essa pessoa está trabalhando da maneira certa e está produzindo, como que você sabe que está trabalhando da maneira certa? Que está produzindo resultados expressivos de acordo com aquilo que ela deseja alcançar? Daqui a pouco a gente vai ver o que é realmente ser uma pessoa produtiva. Mas por enquanto eu quero que você entenda que trabalhar muito, se cansar, chegar exausto do trabalho, ficar até mais tarde, não que você não deva fazer isso, mas entenda que se você trabalhou muito, se você fez muita coisa, se você se ocupou demais, mas não está vendo os resultados crescendo rapidamente na sua vida, significa que você está se ocupando e não trabalhando e não sendo produtivo. Sabe qual que é o grande problema? A pessoa leva uma vida inteira assim, trabalhando demais, na correria, esperando sobrar um tempo para poder fazer uma viagem e nunca faz uma viagem, esperando sobrar um tempo para poder ficar mais com os filhos e nunca fica, esperando um tempo para ter um final de semana gostoso em família e nunca tem, e porque está sempre estressado, sempre na correria, sempre desgastado. E produtividade não é isso. Porque quando você trabalha focado, quando você trabalha certo, você trabalha menos e ganha mais. Essa é a melhor definição de produtividade, viu? Na sua vida profissional. Trabalhar menos e ganhar mais. No dia que você estiver percebendo que está trabalhando menos e está ganhando mais, você está sendo uma pessoa altamente produtiva profissionalmente. Beleza? Então já vamos quebrar esse mito. E se alguém chegar para você e falar como é que foi e aí, como é que tá, fulano? Ah, tá corrido. Aí você fala para ele, pô, cara, eu fiz um curso de produtividade, eu posso te ajudar, o que está acontecendo? Que pena, cara, fala aí pra mim. Entende? Você falou, não, como assim? Tá corrido? Tô trabalhando muito então, cara. E aí, como é que tá sendo os resultados? Beleza? Você já vai ter condições de poder ajudar uma pessoa que está na correria. E tem muita gente falando que está na correria hoje em dia, né? Então é isso aí. Você não vai mais estar nessa correria. Você vai ter tempo de qualidade para destinar para aquilo que realmente é importante. Quebrado esse mito, vamos falar então das características aqui de uma pessoa produtiva. Uma pessoa produtiva é uma pessoa que sabe trabalhar certo. Trabalhar certo é uma pessoa que está focada naquilo que realmente vai trazer resultados para a sua vida. Lembra de uma coisa, que resultados que eu quero para a minha vida? Se eu não tiver o que eu falei para vocês, que é o mais importante em mente, um propósito de vida, uma direção, um sentido, um caminho, eu nunca vou saber se eu estou colocando
o meu foco no lugar certo. Olha que interessante, foco é muito bom? Depende. Porque se você focar muito, com muita força, em algo que não é aquilo que você nasceu para fazer, você está perdendo tempo, você está colocando o teu foco no lugar errado. Mas se você está trabalhando, você tem uma direção, um sentido, você sabe onde quer chegar, tem um objetivo maior e você coloca o teu foco para chegar lá, não tem jeito de errar o alvo, tá bom? A única surpresa que você pode ter lá na frente é ter passado da meta, é alcançado muito mais do que você imaginava. Essa é a grande surpresa que você vai ter se trabalha focado com um objetivo e direcionado por um propósito. Beleza? Então, uma pessoa que trabalha focada e que tem clareza das tuas prioridades. Eu só tenho condições de saber quais são as minhas prioridades. Primeiro, se eu me conheço e sei quais são os meus valores, aquilo que é importante para mim, e se eu tenho esse meu objetivo final, tá bom? Como que eu sei que é prioridade se para mim, onde a vida me levar, tá tudo bem? Então, calma aí, eu sei onde eu quero chegar, então o que é prioridade para eu fazer é aquilo que vai me fazer chegar mais rápido e com mais eficiência nesse meu objetivo. Fechou? E uma pessoa também que é produtiva, ela sabe gerir bem o seu tempo. Faz uma boa gestão do seu tempo e não fica perdendo tempo com distrações. Já que eu estou falando em gestão de tempo, eu vou deixar uma apostila para você anexada. Vou mandar esse vídeo no grupo. Embaixo desse vídeo vai ter uma apostila lá sobre gestão do tempo. Eu quero que você preencha, que é do Christian Barbosa, que ele fala sobre a tríade do tempo e ele vai falar sobre aquelas coisas que são importantes, aquelas coisas que são urgentes e as coisas que são circunstanciais. Quanto tempo você está dedicando àquilo que é importante, urgente ou circunstancial, tá bom? Eu vou deixar essa apostila para vocês preencherem e conseguirem organizar isso, o seu tempo. Então, 3 coisas que a gente falou de uma pessoa produtiva. É focada, tem prioridades e sabe gerir o seu tempo. Qual foi a minha experiência que eu falei para vocês que produtividade fez total diferença no meu escritório? Durante muito tempo, também dentro desses 10 anos que eu trabalhei com arquitetura, eu nunca fui uma pessoa muito produtiva, porque justamente eu achava que trabalhar muito eu estava produzindo, quando na verdade eu não estava tendo os resultados que eu queria. Então eu sempre me sentia trabalhando muito, ganhando pouco, trabalhando muito e ganhando pouco. Parece que nunca quebravam aquela barreira financeira assim de, agora eu estou vendo as coisas fluírem. Parece que nunca fluía. Sempre estava carregando peso, fardo nas costas, sabe? Esse era o sentimento que eu tinha. Inclusive, nessa época, eu comecei a chegar achando que eu estava escravo dos meus clientes, escravo do meu trabalho, estava desanimado, triste com a minha profissão, realmente queria abandonar, mas não sabia como fazer, não tinha um plano B, e aí eu continuei arrastando isso até quando eu falo para vocês que minha mente virou uma chave, eu vi que eu tinha várias outras opções. Eu falei na aula de Mindset aqui que a minha mente se abriu para possibilidades. Então, quando que eu percebi isso? Quando eu comecei a estudar sobre produtividade, que aí depois daquele curso de PNL eu comecei a buscar cada vez mais por desenvolvimento pessoal e profissional, eu comecei a entender sobre produtividade, comecei a estudar muito sobre produtividade. E eu apliquei uma técnica de produtividade que é bem simples, mas muito importante, que eu vou falar daqui a pouco para vocês qual é, que fez com que eu soubesse dar exatamente foco para quais os clientes que me davam mais retorno no meu escritório. Então eu simplesmente comparava, eu falei, o que mais entra? Era um X de projeto, de tipo de projeto, de regularização. Era aquele tipo, isso mais entrava. Qual que é o que menos entra, mas que me dá mais dinheiro? Era o Y. Aí eu ficava pensando assim, nesse X aqui, eu tenho o quê? Eu ganho menos nele, porque é um projeto mais barato, eu fico muito mais tempo produzindo ele, porque ele é muito detalhado, eu perco muito tempo em burocracia com prefeitura, às vezes dá 1, 2 anos e o projeto ainda não foi aprovado, eu ainda carrego por 2 anos um projeto que eu comprei muito barato. Então eu falei, calma, esse
esse tipo de projeto que está levando o meu escritório para o buraco. Eu não vou mais focar nesse projeto, não vou mais fazer esse projeto. Eu deleguei esse projeto para outras pessoas. Entende? Então, eu deleguei aquilo que não era importante para mim, tirava uma parte daquilo, seja deleguei ou para um funcionário quando eu tinha, ou para um outro profissional eu ficava com uma parte, mas eu passava para outro profissional ou para o meu funcionário fazer. E eu não fazia mais aquele tipo de projeto, porque me tirava tempo e eu ganhava pouco. E foquei intensamente em pegar mais clientes e Y ali, que eram os que me traziam mais dinheiro. Por isso eu foquei muito em projetos comerciais, porque nos projetos comerciais, em uma semana, eu ganhava aquilo que muitas vezes aqueles outros projetos duravam 1 ano e meio, 2 anos para ser aprovado. E em uma semana, fazia o projeto, a loja estava reformada na outra semana, e aí em um mês eu tinha muito mais do que o que eu ganhava ali em 2 anos com aquele outro projeto. Comecei a focar isso, tanto é que nosso escritório foi direcionado para essa área de reformas por causa do volume ser muito maior e ter esse retorno mais rápido e maior também, mais expressivo, tá bom? Então quando eu descobri isso, muita coisa fez sentido. Eu entendi que eu realmente precisava ser mais produtivo. E aí eu quero deixar 4 dicas aqui de produtividade para você, com base na minha experiência e no base de tudo que eu estudei sobre isso. E é muito engraçado que eu falo para vocês não serem especialistas, porque realmente eu estudei muito para conseguir e enxerguei várias maneiras, várias técnicas de ser produtivo. Mas eu comecei a entender que você não precisa saber tudo, mas saber aquilo que é essencial, aquilo que realmente vai trazer maior resultado. Eu já vou começar falando dessa técnica aqui. Eu tinha colocado como a segunda, mas eu já vou emendar no meu raciocínio. Já ouviu falar sobre Pareto? É isso mesmo, técnica de Pareto. Esse cara, ele foi, se eu não me engano, um italiano, que ele começou a perceber que 20% dos seus esforços eram aqueles que traziam 80% dos seus resultados. Em tudo que você for fazer. Ele começou, na verdade, a ver isso em várias coisas. Ele começou a ver que 20% da economia mundial estão destinados... Não, desculpa, 80% da economia mundial está destinada a 20% das pessoas. Começou a ver que 20% das ruas são responsáveis por passar 80% dos carros, por exemplo. Enfim, ele começou a enxergar isso em tudo, sabe? Essa proporção em tudo. 20% daquilo traz 80% dos seus resultados. Na tua empresa, e aí é onde eu quero chegar, no teu negócio, 20% daquilo que você faz é responsável por 80% daquilo que você ganha. 20% dos teus clientes são responsáveis por 80% dos teus resultados financeiros. Quando eu descobri isso, eu falei, caramba, isso fez sentido. E realmente fez sentido. Por isso que eu falei para vocês, como eu comecei a colocar vários serviços que eu oferecia. Eu falei, cara, eu estou perdendo tempo demais com isso aqui. Eu estou colocando 80% dos meus esforços em um projeto que está me trazendo 20% de resultado. Porque o contrário também é verdadeiro. Eu falei, então qual que é o projeto que ele é 20% e que me traz a maior parte, 80% dos meus resultados? Então isso foi maravilhoso, porque eu consegui fazer o que eu falei para vocês, focar naquilo que realmente importa. E eu levo isso para a minha vida hoje, levo isso para essa minha nova profissão. Quando eu entendi isso, o que eu formulei? O que é o método Prime? Primeiro ele surgiu de uma dor daquele profissional que está tentando empreender o negócio dele, daquele profissional que abriu o escritório, clínico, consultório e está tentando, se esforçando para fazer o negócio virar e tem clientes pingados, e aí quando entra cliente abaixa o preço para não perder para a concorrência, que ainda não sabe vender, não sabe se diferenciar no mercado, que infelizmente não vê o negócio dele crescer, e então surgiu dessa dor. E eu falei, como que eu posso capacitar um profissional que foi como eu olhei muito para a minha dor, e que pode e que precisa sair dessa situação, crescer e finalmente viver daquilo que ele ama.
Eu lembrei de todas as habilidades que eu tinha aprendido que fez um grande diferencial na minha vida. Eu numerei elas de 1 a 10. Todas essas aqui eu me especializei. Foram mais de 30 mil reais gastos para aprender tudo isso aqui. Por isso que eu digo que eu me especializei. Muitos anos estudando tudo isso aqui. Você não tem muitos anos para estudar isso aqui. Você não tem, de repente, agora 30 mil reais para pagar e fazer, aprender tudo isso aqui. E deixa eu te falar, você não precisa. Você não precisa. Você precisa sim ter o conhecimento disso aqui tudo, mas sabe quantos por cento de cada uma dessas disciplinas que você precisa saber para ter 80% a mais de resultado no teu negócio? 20%. Entende? Então eu falei, se eu pegar tudo isso aqui que um dia eu fiquei lá queimando a minha cabeça, coloquei tudo no papel das coisas mais importantes, tudo que eu precisei, tudo que fez meu escritório girar, as coisas acontecerem, até que, né, vocês me perguntam, Adriano, mas seu escritório, então você tem um escritório gigante, né? Seu escritório é famosão. Eu falei, não, porque quando eu descobri meu propósito, meu amigo, eu precisava largar aquilo que me parava. E hoje eu estou fazendo o que é meu propósito. Hoje eu estou ensinando você porque esse é o meu propósito. Mas então, junto com essa técnica de Pareto, eu falei, o que eu realmente uso e usava no meu escritório e uso hoje nos treinamentos online que fazem a diferença, que dão os meus resultados. E aí eu separei de 20% a 30% de cada uma dos conhecimentos que eu já adquiri de cada uma dessas disciplinas e formulei a metodologia Prime. Ou seja, cada curso desse aqui tem em torno de 5 horas, que é mais do que o suficiente para você ter 80% ou mais de resultado nos seus negócios. Entende? Aí eu falei, caramba, então significa que tem como a pessoa aprender isso aqui sem precisar de pagar 30 mil reais ou ficar anos estudando? Imagina você parar o teu negócio agora, para aí por 2, 3 anos aí teu negócio, para aprender tudo isso aqui e virar especialista em cada uma dessas áreas, como eu fiz. Entende? Como é que você vai voltar para o teu negócio? Então não, você pode fazer isso aqui em 50 horas aulas. Você pode aprender de 20% a 30% de cada uma dessas habilidades aqui que vão realmente te trazer 80% a 100% a mais de resultado no que você tem no teu negócio. Beleza? Olha como é que essa técnica é importante. Olha como é que isso faz a diferença. Pense aí agora no teu negócio. O que você precisa focar? Quais são os 20% do teu negócio que geram 80% dos teus resultados? Beleza? Aí você vai pensar em clientes. Qual o tipo de cliente? Aí você vai começar ao quê? Não, então eu vou direcionar a minha linguagem, os meus anúncios, a minha propaganda, o estilo do meu escritório, a minha reforma vai ter que alcançar esses 20%. Tá bom? Então, se é classe A, você tem que ter uma linguagem, uma apresentação classe A para comunicar com eles. E por aí vai. Entende? Agora, antes disso, se você não tiver o porquê, você pode estar até tentando buscar a classe A. Vamos colocar esse exemplo aqui. Você está buscando tentar atingir a classe A. Mas a tua dor, o teu desejo, o teu porquê é de resolver o problema de pessoas que não necessariamente tem na classe A. Aí o que você vai fazer? Um escritório lindo, uma clínica linda, uma divulgação, um anúncio, uma coisa, e não vai ver resultados. Ou se ver resultados, vai chegar uma hora que vai se sentir vazio. Até pode ter dinheiro, porque essa técnica funciona. Mas você vai se sentir vazio. Você fala, poxa, eu queria ajudar outras pessoas. Eu queria resolver outras dores. Fechou? Tá vendo que eu quero realmente fugir de um clichêzinho aqui para vocês? Vocês são privilegiados de estar participando desse grupo, então quero realmente entregar um conteúdo bem sólido, tá bom? Bem profundo aqui para vocês. Eu poderia falar produtividade em 3 a 5 minutos num videozinho do IGTV no Instagram, mas eu estou falando de 30 a 40 minutos para você nessa aula aqui, pensando em você, tá? Segunda dica, então, que essa realmente mexeu comigo. Não sei se eu já contei para vocês, mas o meu perfil comportamental já tem uma tendência a ser menos organizado. E eu sempre detestei uma palavra que eu vou falar para você agora e talvez você vai detestar também.
mas não rejeite essa dica porque funcionou muito comigo. Eu vou falar uma coisa que vai parecer clichê, mas eu vou falar algo muito mais profundo depois que eu falar essa coisa. Tenha uma agenda. Ah, Adriano, tenha uma agenda. Todo mundo fala de ter uma agenda. Eu tenho uma agenda, eu coloco lá meus compromissos, tal, para eu não esquecer. Cara, não é disso que eu tô falando. Não é disso. Eu tô falando assim, ó, se você não tem uma agenda, você vira a agenda dos outros. Entende? Se você não tem uma agenda, e não é uma agenda que você anota compromisso, não. É uma agenda que você coloca prioridades, que você coloca coisas ali que vão ser alinhadas com o objetivo que você quer alcançar para a tua vida. E que qualquer coisa do que tiver na tua agenda não te levar mais perto do teu objetivo, corta. Cara, esse tipo de agenda é diferente. E não precisa ser impressa num papel, não. Eu não sou muito organizado, sabe o que aconteceu? Eu comprei agenda, já comprei várias agendas, tentando praticar isso. E nunca deu certo, sabe? Porque eu esquecia de anotar na agenda que eu comprei. Eu não sabia onde eu tinha guardado a minha agenda, para você ter noção. Então eu pensei, o que está fácil que eu possa ver toda hora e pegar e anotar? Meu celular, tiro meu celular do bolso, Word, coloco lá, ou bloco de notas, o que você achar melhor. Que seja fácil de você pegar e fazer. Mas então, vamos lá. Tem uma agenda para você não virar a agenda dos outros. Eu lembro que, antes de eu saber disso, todo mundo me chamava para alguma coisa, eu ia. Às vezes eu estava lá no meu escritório, o meu irmão ia, ele trabalhava comigo que na área de publicidade, marketing e design, enquanto eu trabalhava na área de arquitetura. Ele também dono do negócio dele. Ele falou, Adriano, vamos... Eu tenho que pagar umas contas aqui no centro, vamos no centro pagar umas contas comigo, tomar um café? Gente, eu estava trabalhando, fazendo algo que ia me levar para o meu objetivo. Só que o que acontece? Aquela tua vontade, duas coisas, né? A tua vontade de dizer sim para uma coisa que é mais gostoso e o medo de dizer não, que eu sempre tive muito medo, mas depois de ter uma agenda eu parei de ter medo de dizer não. E o medo de dizer não faz com que você faça o quê? Sim, vamos. Eu parava alguma coisa que ia me levar mais perto do meu objetivo e fazia alguma coisa que me distanciava do meu objetivo. Por medo de dizer não. Entende? Por medo também de não ter um objetivo claro. Por não ter um objetivo claro, aí eu aceitava qualquer proposta. Olha só que interessante. Então quero falar aqui sobre os benefícios agora de ter essa agenda. De aprender a dizer não. Se você... É muito simples. A pessoa fala assim, Adriano, vamos em tal lugar, ou chamando você, você pode fazer determinada coisa para mim? Estava precisando disso, vamos comigo? Ou alguma coisa nesse sentido. Sabe o que você vai fazer? Pegar a tua agenda e falar, poxa, não posso. Eu tenho já um compromisso. É muito mais fácil de dizer não porque você já sabe que realmente não pode. E você aí começa a olhar para você, você começa a pensar em você. Quando você diz não, você não está sendo mal para o outro, você está sendo bom para você. Porque quando você diz sim para todo mundo e tenta agradar todo mundo, é a pior coisa do mundo. Você não consegue agradar ninguém e você também não sai do lugar. Você fica arrastando. Então pare de tentar agradar todo mundo, isso não dá certo. E mesmo que você tente, nem todo mundo vai se agradar do que você está fazendo, do esforço, e nem vai reconhecer o esforço que você está fazendo. Então pense em você, primeiro você, depois os outros. Porque se você se der bem, se você ganhar dinheiro, se você estiver bem sucedido, você vai poder ajudar as outras pessoas. Com muito mais intensidade, de maneira muito melhor. Tá bom? Então pense nisso. Guardada também as suas devidas proporções quando eu falo isso. Não quero que você pense só em dinheiro, esqueça a tua família, jogue tudo pro alto e depois tente recuperar o tempo perdido. Mas se você tem uma agenda com prioridades, você consegue saber o que é importante para você ou não e não vai deixar de ter o tempo, por exemplo, de estar com a sua família. Eu lembro de uma história de uma pessoa, isso até aconteceu no meio religioso, de uma pessoa que falou assim, pastor, estou precisando falar com o senhor hoje à noite eu preciso encontrar com o senhor. Ele falou, eu não posso, eu tenho um compromisso. Não, mas eu preciso,
conversar, o senhor não tem noção, minha família, estou com problema, tudo. Ele falou, mas hoje à noite eu não posso, né? Ele falou, mas o que pode ser tão importante assim que você não pode falar? Eu tenho algo muito importante que eu preciso fazer hoje. Aí ele foi, naquele dia à noite, ele foi no shopping com a família dele e encontrou, por sinal, aquele cara lá que estava precisando falar com o pastor. Encontrou ele no shopping. Ele falou assim, pastor, bonito o senhor aqui no shopping, né? Eu precisando falar com o senhor, e o senhor tinha um compromisso muito importante, minha família está quase se arruinando, está quase se acabando, e o senhor tinha coisa muito importante para fazer aqui no shopping, né? Ele falou assim para essa pessoa, ele falou, deve ser por isso que a minha família não está se destruindo, porque eu considero a minha família o mais importante. Olha só, o que é prioridade para você? Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, senão essa aula vai ter 2 horas e 35 minutos. Prioridades, então. Saber o que é importante, urgente e circunstancial. Vou deixar a planilha para vocês preencherem. A única coisa, isso aqui é importantíssimo. Tem um livro que chama A Única Coisa, esqueci o nome do autor, mas existe, chama A Única Coisa. Existe outro que chama Essencialismo, excelente também, pode ler os dois. Existe um outro que chama Trabalhe 4 horas por semana, fique rico, ganhe dinheiro, viaje para onde você quiser, alguma coisa nesse sentido. Excelente também, esse eu ouvi por áudio, mais de 10 horas de áudio. São livros excelentes que vão falar o quê? Você precisa ter a sua única coisa. Então, quando você vai pegar a tua agenda, seja fisicamente ou pelo celular, você vai pegar e escrever o que você precisa fazer no dia. Sabe qual pergunta você vai se fazer antes de começar a preencher? Qual é a única coisa que, se eu fizer desse dia, vai fazer com que meu dia tenha valido a pena? E você vai pegar e anotar essa coisa. Essa coisa provavelmente é a coisa mais importante que você tem para fazer naquele dia. Você já percebeu que a gente tem dificuldade de colocar prioridades no nosso dia e começa fazendo aquilo que a gente gosta mais, aquilo que a gente acha mais fácil, aquilo que termina primeiro, e aí a gente vai ver o dia já acabou e você não conseguiu fazer aquela coisa que realmente era importante, realmente você tinha, que realmente iria te levar mais próximo dos seus objetivos? Então é exatamente isso. Você vai começar pela coisa mais importante, que ainda que não dê para fazer outras coisas, mas aquela coisa, quando você terminar, você, ufa, meu dia já valeu a pena. Então pense, qual é a única coisa do seu dia que, se você fizer, vai fazer com que você sinta isso, que o teu dia já valeu a pena. Comece por ela. E outra dica, tente terminar até as 11 da manhã. Entendeu? Depois que você termina isso, e se você terminou isso ainda na parte da manhã, cara, parece que o teu dia está muito mais leve. Parece que você matou aquilo que estava te matando, entende? Então faça isso. Comece pela sua única coisa. Tem um livro, já que eu comecei a falar de livro, tem um livro que chama Foco. Leia esse livro também. Eu tenho grande dificuldade de guardar nome de autor, então leia esses livros, anotem aí, tenho certeza que você vai achar o autor desses livros. Beleza? Última dica sobre essa segunda dica que eu disse para você de ter uma agenda é: faça essa agenda, de preferência, um dia antes do próximo dia, né? Organize o teu dia próximo no dia anterior, tá? Ou primeira coisa que você for fazer no seu dia, antes de começar o trabalho. Porque começou a abrir o WhatsApp, começou a abrir e-mail, começou a fazer qualquer outra coisa, atendeu o telefone, aí você já não faz tua agenda. Aí as coisas vão se acumulando. Aí alguém te liga, pede alguma coisa, você fala assim, por quê? Porque ainda não fez a tua agenda. Então, antes de começar o trabalho, durante a manhã, faça isso. Ou um dia anterior, antes de dormir. Por que é bom fazer antes de dormir? Porque você não dorme com a cabeça cheia. Porque às vezes você vai dormir e fala, nossa, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. Cara, pega e escreve.
Aí você, ufa, pronto, já sei o que eu tenho que fazer amanhã, e amanhã é o dia de eu resolver, não é hoje enquanto eu durmo. Beleza? Fechou. Essa agenda ela pode ser, não fechou ainda, calma. Essa agenda ela pode ser diária ou semanal. Na verdade, faça uma agenda diária e semanal. E aí você se pergunta, qual a única coisa que se eu resolver essa semana vai fazer com que minha semana tenha valido a pena? Então faça uma agenda semanal. Programe todos os dias da sua semana e programe cada dia da sua semana. Fechou? Agora sim, fechamos. Para a terceira dica são 4, mas essa terceira dica ela é bem simples, é para te ajudar a ser uma pessoa mais focada e na verdade ela é uma técnica de produtividade, que é a técnica Pomodoro. Talvez se você já tenha escutado falar, se não, ela é uma técnica sobre foco. Já viu aqueles tomatezinhos que ficam contando o tempo lá na cozinha, a hora que você vai fazer um bolo, deixou a massa para bater, você roda um tomatezinho, é óbvio que tem vários outros formatos, mas aquilo lá fica contando o tempo, na hora que deu o tempo, você faz o negócio tudo, coloca aquilo lá de novo. É mais ou menos isso que você vai fazer nessa técnica. Você vai colocar 25 minutos para você executar uma tarefa, que ela pode levar mais que 25 minutos, mas você vai fazer ela a cada 25 minutos, porque dentro desses 25 minutos você vai fazer ela focado, é só aquilo, você e aquela tarefa que você tinha que fazer durante 25 minutos. Seu relógio vai despertar depois de 25 minutos, você vai dar uma pausa de 5 minutos para dar uma relaxada, respirada, tomar uma água, alongar, mais 25 minutos e continua fazendo aquela tarefa, e assim por diante, beleza? Depois, obviamente, se essa tarefa demorar muito tempo, aí você dá uma pausa maior. Acho que depois de 4 ou 5 pausas, você dá uma pausa de 15 minutos e volta de novo a cada 5 minutos. Essa técnica é importante porque muitas vezes a gente tem algo importante para fazer, que precisa ser feito, mas que a gente faz, coloca uma música, aí você está no meio do seu trabalho lá mexendo no computador, você está assim, você está... Não, calma aí, deixa eu voltar a fazer. Entende? Então você dá aquela distraída, seu WhatsApp toca, aí você pega assim, tá falando. Toda vez que você dá alguma distração, enquanto você está fazendo uma tarefa, você demora para concentrar. Você desconcentra, demora para focar, aí toca de novo o seu WhatsApp, você olha de novo, desconcentra, demora para focar e aquilo você perdeu muito tempo. Agora fala para mim, você faz isso sempre, Adriano? Não faço sempre. A maioria das vezes eu gosto de trabalhar ou ouvindo uma música, ou ouvindo um podcast, o resumo de um livro, ou ouvindo alguém que eu sigo, que eu gosto, para me edificar mesmo, e aí por aí vai. Só que tem coisas que eu não tenho o dia inteiro para fazer, que eu não tenho uma semana para fazer, tem coisas que tem que ser feitas naquele momento, tem coisas que eu preciso terminar na parte da manhã. Então, pego tudo focado até terminar. Tá? Então, essa é uma técnica que ajuda a ter o quê? Foco. Lembrando que você tem que colocar esse foco naquilo que é importante, naquela única coisa tua, tá bom? Última dica é ter metas. Você já ouviu muita gente falar isso, tenha metas, mas eu falo para você que antes mesmo de você ter meta, tenha um objetivo maior, tenha uma direção, tenha um propósito, tenha algo que te direcione e depois você crie para alcançar esse objetivo. Não adianta nada ter um objetivo. Se você só tem um objetivo, ele é só um sonho. Mas se você colocar no papel as metas para alcançar esse objetivo, aí você começa a ter um planejamento. E aí, outra dica dentro dessa dica, de ter metas. Tem um objetivo, metas e faça tarefas. E tenha tarefas. Então, eu tenho um objetivo, faz uma linha. Eu gosto muito de utilizar a técnica do coach. O ponto A é onde eu estou, o ponto B, onde eu quero chegar. No meio, são as metas que eu preciso ter para alcançar aquele objetivo. E depois, eu ainda vou pegar cada uma daquelas metas, transformá-las em objetivo. O que eu vou fazer? Submetas. Então, eu pego, porque eu escrevi lá, para aquele objetivo grande que eu tenho, eu vou colocar 5, 6, 7, 10 metas grandes. Eu vou começar a trabalhar em cada uma dessas metas. A primeira meta que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo, trago ela para baixo, transformo ela num novo objetivo, num subobjetivo. Com o que eu preciso, 3 coisas que eu preciso para alcançar esse subobjetivo. Eu coloco 3 submetas. E para cada uma dessas metas, submetas que eu coloquei para alcançar esse menor objetivo, aí eu coloco 3 tarefas. Tarefas, tarefas. Então, vou ter 9 tarefas para alcançar 3 metas que são uma meta só.
Não ficou difícil de você entender, não. Reflete, volta o vídeo que você vai entender. Então, eu peguei uma meta grande e subdividi ela em pequenas metas. Então, de repente, uma tarefinha ali, pô, essa tarefa aqui, ler aquele livro, pô, isso é fácil. Tá? Ler 2 páginas do livro por dia, pô, tá tranquilo. E por aí vai, você vai fazendo tarefinhas, quando você vai ver, você já alcançou aquele objetivo grande. Porque quando o objetivo é grande demais, você fala, deixa pra lá, depois eu faço, eu procrastino, eu deixo para depois porque parece complicado. Então, tudo volta no começo. Tenha um objetivo na sua vida, tenha um objetivo maior. E aí defina metas, a curto, a médio e a longo prazo. Eu preciso ficar viciado em metas? Não precisa. Já vou te falando aqui, não precisa. Se você fica muito bitolado em metas, em planejamentos e planilhas, o que vai acontecer? Você vai se frustrar muito rapidamente. Você vai se frustrar. O que é mais importante do que uma meta? Você começar a executar. O que é mais importante do que ter um planejamento? É você começar a colocar o negócio em prática. Porque quando você coloca em prática, você vai ver que aquela meta que você tinha traçado, você vai fazer, nossa, mas isso aqui está diferente. Nossa, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Nossa, aí você vai começar mudando porque você está experimentando e recebendo automaticamente feedbacks. Então você está recebendo feedback daquilo que você está fazendo, das pessoas, dos seus resultados. Você vai comparando com aquela meta que você tem, ou seja, e vai redirecionando e ajustando. Ou seja, meta é muito bom, objetivo é muito bom, mas para te dar direção, norte e sentido. Isso é fundamental. É muito bom para isso. Saber onde você vai chegar, para onde você quer ir. Mas o mais importante é você começar a fazer, que aí você vai descobrindo aquilo que realmente você quer, você precisa fazer para alcançar seu objetivo. Porque enquanto está em meta, é tudo teoria. Enquanto está em meta, é tudo teoria. Mas quando você começa a fazer, você começa a ver a prática. Aí você vai fazer o quê? Já tem um objetivo, o objetivo normalmente não muda, é aquilo lá mesmo, eu só vou ajustando um pouquinho daquelas metas que eu tinha imaginado que seriam de determinada forma, mas eu estou vendo que eu preciso mudar aquilo, ou aumentar prazo, ou diminuir prazo, e por aí vai. Mas tenha essa meta e ajuste conforme você vai fazendo. Beleza? Eu acho que eu falei tudo. Essa meta, ela tem que ter começo, meio e fim, porque senão não é uma meta, é só um sonho, como eu falei para vocês. Então, faça essas perguntas. O que exatamente eu vou fazer? Quando exatamente eu vou fazer? Eu vou terminar? Onde eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Com quem que eu vou precisar? E quanto isso vai me custar? Faça essas 5 perguntas. Onde, quem, quanto e coloque o porquê também. Coloque o porquê, que aí isso vai te gerar motivação para o seu porquê. Comece pelo porquê, lembra? Comece pelo porquê. O teu porquê vai fazer com que você tenha motivação para alcançar essa meta aí. Gente, eu acredito que eu falei bastante coisas aqui que já vão fazer com que você consiga praticar e ter resultado no teu negócio, na tua vida profissional. Então, não perca tempo. Comece e veja e acompanhe os resultados. Lembra que eu falei em algum lugar aqui? Não, foi em outra aula. Eu falei em outro momento em que eu disse que você precisaria sempre estar comparando. Por que é importante ter uma meta? Para você comparar o seu comportamento aos teus resultados. Se eu quero determinado tipo de resultado, eu tenho que ver os meus comportamentos estão gerando o resultado que eu queria? Se não estão, muda o comportamento, ajusta a meta, muda as atitudes para ajustar os teus resultados também. Fechou? É isso então. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula, aula 7, Networking.